Parece que tá melhorando um pouquinho, mas tá indo ao zero. Parece que a internet tá pecando aqui, hein, gente? Parece que tá pecando aqui. Parece que agora vai dar uma melhorada. Deixa eu ver. Uhum. Aqui, interromper a transmissão de novo. Vamos lá, voltamos? Voltamos, então. Então vamos lá, galera. Agora eu acho que a conexão tá boa. Vamos falar desse speaking, que é uma coisa que assusta vocês, que vocês ficam com medo de falar. Mas tem porquê, né, gente? Porque faz sentido. Então, antes da gente falar do speaking, naturalmente, e que eu quero liberar vocês bem rapidinho, por causa do frio, pra vocês poderem voltar. Mas eu marquei aula 7 horas, né, gente? Se arrumar e ir pro trabalho depois, né, da aula. Mas vamos lá. Vamos falar do livro Unleash Influence, que é o livro que vocês receberam de presente assim que vocês se cadastraram no Rush Week, na Rush Week. E esse livro tem dicas valiosíssimas para quem está querendo aprender inglês. Desde o iniciozinho lá, desde a tomada de decisões, você vai aprender sozinho, você vai aprender com professor, você vai aprender com escola, o que você tem que procurar nesses profissionais que vão te atender. E além disso, tem também as dicas maravilhosas assim para aprender vocabulário, para praticar vocabulário, praticar estrutura, praticar listening, speaking, reading, writing e ainda um pouquinho sobre a necessidade de interação humana, como que você faz para achar outras pessoas para conversar em inglês com você, caso você esteja aí numa situação em que você não consegue arrumar um amigo ou não consegue participar de um grupo, tá bom? Então, dá uma lidinha no livro aí, não deixem de ler. Vamos falar então desses tópicos hoje. Why is it so difficult to develop speaking? Por que é tão difícil a gente desenvolver o nosso speaking? Vamos dar algumas dicas de pronunciation, né? E vamos falar das estratégias. Então vamos lá, gente. Por que é tão difícil, mas é tão difícil a gente desenvolver o speaking às vezes? Se vocês repararem, se vocês já fizeram algum curso de inglês tradicional na vida, vocês vão reparar que aquele aluno mais bico de chaleira, geralmente é o que fala melhor na sala. Geralmente, né? Porque óbvio que tem exceções. Mas assim, geralmente aquele um que é bico de chaleira. Pra quem não sabe o que é bico de chaleira, gente, é pra frente. A pessoa pra frente. A pessoa é mais pra frente que o bico da chaleira, entendeu? Então ela é que fala mais. Por quê? Porque o que faz a gente travar no speaking não é a dificuldade da pronúncia, não é nada disso, porque dificuldade de pronúncia, se você tem uma dificuldade e não consegue produzir certo fonema, você acha um jeito, você fala de algum jeitinho diferente. Isso acontece na língua portuguesa também, né? Tem gente que fala de um jeitinho diferente. Você acha um jeito, mas você fala, né? Quando você não fala, às vezes é porque você fica com vergonha. Então você tem o quê? O medo de passar vergonha, o medo de pagar um King Kong. Né? Então quando a gente está com medo, a gente está nervoso, a gente tende a errar mais, né? A gente tende a cometer mais equívocos. E acaba que a gente não fala. Porque o problema não é você encontrar obstáculos na linguagem e ir procurando caminhos para se comunicar. O problema é quando você trava e você não consegue falar. Basicamente porque... E geralmente acontece isso por causa de uma dúvida. Né? Uma dúvida. Então você tem uma dúvida, o resto às vezes até sabe. Mas aí o que você faz? Você trava. Você trava, você fala assim, ai meu Deus, agora eu tinha que falar o simple past ou o present perfect. Travou, por quê? Porque você tem medo de usar o tempo verbal errado
e alguém te enxergar com os olhos, com olhos piores, né? Isso acontece muito por conta, gente, de uma questão cultural também, né? Que tem diminuído, né? Mas assim, às vezes a gente tá falando, principalmente, as pessoas têm manias, né? Alguns falantes de inglês brasileiros também, mas basicamente alguns nativos, né? Grande parte dos nativos. Não vou falar que é a maioria, porque eu não sei se é a maioria, mas eu já vi muito essa parte dos nativos. O que acontece? Às vezes o cara não estudou nada na vida. O cara só nasceu lá, né? Aí ele fala inglês. Aí você estuda, faz um monte de curso, faz curso profissionalizante, faz faculdade, especializações e tal, mas o seu inglês é mais ou menos, o cara julga a sua inteligência baseada no seu nível de fluência, né? Mas se ele fosse inteligente, ele não te julgava desse jeito. Então, assim, acaba que a gente fica com medo, né? E esse medo a gente desenvolve muitas das vezes simplesmente porque a gente sabe o seguinte, que na hora que você joga a palavra no vento, ela não volta, né? Então, assim, é diferente de você escrever uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, que você escreve, aí você lê e fala assim, nossa, isso aqui ficou esquisito, né? Aí você vai, apaga e escreve de novo. Quem nunca, né? Em qualquer língua que a gente fala, inclusive na nossa. Aí na hora que você fala, por exemplo, você tá numa conversa. Se você errar, a pessoa ouviu o seu erro, então você fica com medo. A gente tem, o ser humano, ele tem essa questão de ficar se comparando, né, com as pessoas. Então você repara pra vocês verem que quando você tá sozinho em casa, você fala melhor. Os áudios que vocês gravaram pra poder mandar pra gente no grupo, vocês gravaram, alguns de vocês devem ter falado assim, não ficou ouvido, aí falou assim, não, esse aqui não ficou legal não, vou gravar de novo, ou gravou 2, 3 vezes, e por aí vai. Só que quando você tá numa conversa, você não consegue fazer isso. Aposto que mesmo às vezes que você errou, você ficou menos nervoso do que numa conversa, pra você poder gravar o áudio. Por quê? Porque não tinha ninguém ouvindo, né? Então a gente trava no speaking não porque ele seja difícil, a gente trava no speaking por causa do nosso psicológico, tá bom? Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar, perder esse medo. Sabe por quê, gente? Ai de quem julgar vocês, problema deles. Eles que são pequenos, eles que são. Ai, que palavra que eu consigo usar? Mas só tá vindo a palavra estúpido na minha cabeça. Então é estúpido mesmo que eu vou usar. Eles são estúpidos porque você tá falando uma outra língua, né? Você não tem obrigação de já nascer proficiente. Então você vai estudar. Você vai estudar. O que não pode é vocês pararem de estudar. Nunca na vida vocês podem parar de estudar uma língua que vocês estão falando, uma língua que não seja a sua. Mesmo que seja com essas estratégias legais, esses exercícios alternativos que a gente propõe para vocês, vocês têm que fazer para vocês se manterem afiados na língua. E o speaking é o primeiro que vai embora. O speaking é o primeiro que vai embora. Porque é a segurança, gente. É a segurança. Porque mesmo que o conteúdo não vai. Antes do conteúdo começar a ir embora, a prática vai embora, a segurança, então, ó, na hora. Então, vamos praticar bastante. Então, vamos continuar falando aqui, ó. Pronunciation, guys. TH. O TH em inglês em palavras como thank you, por exemplo. Quer ver, ó? Deixa eu abrir aqui um quadro para eu poder mostrar para vocês. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui um quadro, que daí eu posso escrever algumas coisas para vocês e vocês vão conseguir visualizar o que eu tô falando. Vamos lá. Vamos lá. Quadro aberto. Vamos. Ah, eu gosto desse quadriculadinho. Vamos lá então, gente. A pronúncia do TH. Palavras como thank,
O número 3, tem TH, não tem? O pronome they tem TH, não tem? No final do filme, você sempre vê assim, ó, the end. Não é? Essas palavrinhas aqui, ó, deixa eu aumentar aqui a letrinha pra ficar mais fácil de vocês lerem, se vocês estiverem vendo no celular, pra vocês não passarem aperto, né? Vamos lá. Esses termos aqui, eles têm o TH no início ou em qualquer lugar da frase, vocês vão pronunciar ele desse jeito. O TH em inglês, ele é pronunciado sempre com a linguinha, ó, a língua, você encosta a língua, ó, no dente de cima, na sua arcada dental superior, ó. Tá? E eu tenho dois tipos de TH. Tem um que eu chamo de voiceless, que é esse aqui, ó, que eu não uso a voz, por isso que ele chama voiceless. Less indica ausência de alguma coisa, voiceless, ausência de voz. Então não tem voz, eu só encosto a língua aqui, ó, e sopro. Tá? E eu tenho o TH que é voiced. Esse TH é voiced porque ele é o vocalizado. Então eu vou encostar a língua no dente do mesmo jeito, ó. E eu vou fazer assim, ó. Aquele somzinho de abelha. Tá vendo? E é assim que eu vou pronunciar esse som de consoante. É como se fosse um som de uma consoante. Thank you. 3. They. The end. Thank you. 3. They. The end. Quem tiver dificuldade, gente, tenta fazer assim, ó. Pega uma caneta ou o seu dedo mesmo e tal, ó, coloca ele aqui assim, ó. E na hora que você tiver que pronunciar esse som, só esse som, gente. Não adianta também ficar assim, ó. Thank you, thank you. Não adianta. Guarda essa língua. É só nessa hora. É só porque que é isso? O som de vogal, ele sai sem acidente, ó. A, E, I, O, U, E, I, I, O, U. Agora, o som de consoante, o que faz o som de consoante são obstáculos que a gente põe pro ar na hora que a gente está produzindo o som. Então, o P, por exemplo, a gente pronuncia assim, ó. Né? É um acidente. Então, a gente vai usar esse acidente, ó. Aí, só aqui que a gente coloca a linguinha para fora, ó. Coloca a língua aqui, ó. Na hora de pronunciar o acidente, você tem que... Pensa assim, poxa, na hora de falar o TH, eu tenho que encostar minha língua na caneta, ó. Thank you. 3. They. The end. Ok? Então, essa é a nossa primeirinha dica para vocês. Então, vamos lá, vamos continuar. Outra dica também, gente, outra coisa que a gente precisa de ver, ó, é o ED. O ED, vocês vão ver muito, a gente vai falar sobre o ED ainda na nossa última aula, na última de todas, a gente vai falar sobre o ED. Né? Ele indica, entre outras coisas, né, o passado de verbos regulares. Né? Só que a gente não pronuncia ed. Né? Deixa eu voltar aqui pro quadro para mostrar para vocês. Deixa eu tirar isso daqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu colocar alguns exemplos para vocês. Plain asked. Deixa eu ver mais exemplos. Attend, que é frequentar, né? E tent. Tent é tenda, gente, mas ele pode ser usar um verbo também. É um verbo tipo tendar, não sei se isso existe por quê. Mas colocar tenda num lugar, você fala que é tendar o lugar em inglês, to tent. Então vamos lá. E é um verbo regular. Deixa eu colocar eles no passado. Esse aqui é o verbo play, sem ed. No presente, no passado com ed. O ask, que é o pedir, né? Perguntar. No passado fica com ed. Aqui é a mesma coisa, ó. Attend, attended. Tent, tented. Vamos lá. Qual que é a dica, gente? Eu acabei de falar com vocês no TH que existe voiceless, que é sem voz. A gente só usa o ar. Então, quais que são alguns exemplos de sons voiceless, sem voz? Ó, o som do F, ó. O som do TH voiceless. O som do K.
o som do T, t, o som do P, p. Você vê que é só coisa que só sai ar, não sai voz, não tem produção vocal aqui, né? E tem os sons voiced, que são os sons que saem com voz. Tipo, quando termina com uma como é que fala? Com uma vogal, às vezes com alguma consoante que é vocalizada, tipo um N, por exemplo. Se eu estiver usando o verbo planejar em inglês, ó. Plan, que vira planned, tá? Que vira planned. Então, assim, sai com voz, ó. Play, termina com I. Plan, termina com Então é tudo com voz. Então eu vou ter que observar o som que o meu verbo termina na forma base, ou seja, sem o ED. Por exemplo, play, I, termina com esse som. Play, I. É um som que é voiced. Então, como que eu vou pronunciar o meu ED? Eu vou pronunciar o meu ED aqui, ó, como um D, simplesmente. Você vê que eu vou falar assim, ó, played. Eu não falei, eu paro no play, só paro no play e coloco assim, depois, ó, played. Tá vendo? Então é só um D. Eu não falo played, eu falo played, tá bom? Depois, ó. Depois eu tenho aqui o ask. O ask, ele termina com um som que é voiceless, um som que não tem voz. Então eu vou pronunciar esse ED como se ele fosse um T. Asked. Entenderam? Ó? Asked. Ó, esse aqui que tem que mexer. Asked. Tá? Aqui, ó, eu tenho um caso que é o seguinte, ó. Esse verbo na forma base termina com som de D. Ele já termina com som de D. D. E o som de D é voiced. Então, em tese, a gente teria que falar attend. Não tem jeito, né? É um som que a gente não consegue fazer. E o tent termina com voiceless, mas ele termina com T. Então teria que ser tent, né? E obviamente não é assim que a gente faz. Então, ó, se é voiced, a gente usa o som de D. Se é voiceless, a gente usa o som de T. Agora, se já terminou com um desses dois sons aqui, ó. Se já terminou com um desses sons aqui, a gente vai pronunciar como se ele fosse um id. Um id. Então vai ficar attended. E aqui vai ficar tented. Entenderam? Bora voltar para lá então. Outra coisa, gente. Esse OS antes de palavras como famoso, nervoso, né? Isso aqui a gente não pode pronunciar os, a gente pronuncia us. Então, ó, essa palavra aqui, por exemplo, ó. Vamos lá. Voltando pro nosso quadrinho, ó. Essa palavra aqui, por exemplo, ó. Deixa eu apagar, tirar essas coisas daqui, ó. Pra eu escrever outras coisas. Essa palavra aqui, ó. Não é famous, é famous. Não é nervous, é nervous. Entendeu? Vamos lá, então. Vamos voltar aqui para nossa apresentação e seguir em frente. The starting as. Gente, essa palavra aqui eu vou usar esse starting mesmo. Por que eu coloquei? Porque é muito comum a gente falar assim, starting. Tá sentindo um som de I que eu coloco antes? I'm a student. A gente tem mania de fazer isso. Por causa da língua portuguesa, que nada começa assim, escola. É sempre escola. Não é? Estouro. É estouro. Então a gente tem mania de falar assim, estouro. Starting. Student. Study. Tá errado. E tá muito... tipo assim... tá muito fora do que eles falam. Porque você colocou um fonema, é como se você tivesse colocado aqui, ó, uma vogal extra. Você tem que começar no som do S. A palavra começa com S. E o som do S é qual? É S. Então é starting. Student. Entendeu? Vamos lá. Próximo. Linking sounds.
Gente, toda vez, por exemplo, eu vou falar alguns casos, né? Toda vez que você tiver alguma palavra, deixa eu colocar aqui, ó, que termina com som. Vamos olhar aqui mais uma vez. Uma palavra, só uns casos que eu vou mostrar. Se a palavra que vem antes termina com som de consoante e a outra começa com som de vogal. Igual, por exemplo, nessa frase aqui, ó. Opa. Eu tenho take, que é o som, tá, gente? Não é a grafia, não. Que apesar de ser escrito com o final ele termina com som de K, take. Você não fala take, você fala take, né? Então, som de K. E aqui o it, que já começou com som de vogal. Então, você junta tudo, take it. Você não fala take it, você fala take it, né? E aqui eu tenho o it, que termina com T e começa com E, A, que tem som de I. Então, a gente fala take it easy, take it easy. A gente junta, né? E outras coisas também, deixa eu ver se eu consigo pensar em algum exemplo aqui para você. Se uma palavra começa e termina com som e a outra palavra começa com o mesmo som. Deixa eu pensar aqui. Ai, gente, é difícil, né? Lembrar de alguma coisa. Ah, vamos lá, ó. No passado, com verbo irregular, ó. I spent time in Rome. Né? Eu passei um tempo em Roma. Aqui eu tenho spent, que termina com som de T, e o time, que começa com som de T também. Então, ao invés de eu falar I spent time, eu falo I spent time. Entendeu? I spent time in Rome. Você junta as coisas. Isso é muito comum no inglês. Muito comum, mas muito comum mesmo. Vamos continuar aqui, então. Nossa. Questions. Ah, esse aqui é legal. É o último de pronúncia. Opa, voltei. Questions. Gente, as pronúncias, as perguntas, geralmente, elas têm também uma pronúncia diferentona. Vamos lá, eu tenho dois tipos de pergunta em qualquer língua, né? Perguntas que a minha resposta é yes or no e WH questions, que são perguntas subjetivas, né? Então vamos lá, olha. Olha só que legal. Vou ler essas duas perguntas. Are you from New York? Where were you born? Vocês perceberam que a primeira pergunta, a yes no question, ela tem uma entonação que eu vou subindo assim, an uprising intonation, tipo assim, olha, are you from New York? Você termina assim, are you from New York? Are you from New York? Vocês conseguiram sentir? Já a WH question, where are you born? Where were you born? Ela desce, ok? Então agora vamos às nossas diquinhas, nossas dicas valiosas de como que você vai... Opa, o que eu fiz aqui? Voltei. Agora foi. O que a gente vai fazer para a gente conseguir praticar o speaking? Vamos lá, algumas diquinhas, olha. Recite a song slowly in front of the mirror in order to practice pronunciation. Pega a letra de uma música. Gente, mas vamos ser sempre realista, né? Porque, eu quero cantar rap. Você não vai cantar um rap que nem os americanos cantam. Por agora, não. Por agora, não. Vai demorar. Porque ninguém eles cantam, gente. Você acha que qualquer americano faz rap? Do mesmo jeito que a gente também não consegue fazer a maioria das pessoas rap em português, a gente não vai conseguir em inglês. Ai, mas é porque eu sou burro? Não, a não ser que você pratique para isso. Aí você vai conseguir. Porque esse negócio de, eu sou burro, isso não existe não, gente. Existe gente que precisa de mais dedicação e gente que precisa de menos dedicação. Você precisa de mais dedicação, se dedica, porque daí você vai conseguir. Né? Se você precisa de menos dedicação, aí beleza, você vai obter as coisas aí. Mas você precisa pensar o seguinte, nem todo mundo tem facilidade para todas as coisas. Quer dizer, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem muita facilidade para estudar inglês, mas a pessoa não tem muita facilidade para
para fazer outras coisas, né? A aula tá travando, gente, mas eu tô gravando ela aqui, eu já vou subir ela assim que acabar para quem quiser assistir depois do computador, porque hoje tá complicado, tá? Hoje tá complicado, senão eu vou ter que ficar parando a aula. Uma coisa que você tem que fazer é, você pode recitar uma música bem devagarzinho na frente do espelho, olhando para você, falando, recitando aquela. Na frente do espelho é legal, gente, que vocês conseguem se ver falando. Vocês conseguem ver como é que o som é produzido, o posicionamento da boca também, tá? Então vocês vão fazer na frente do espelho para praticar a pronúncia. E vai lendo a letra, falando mesmo, falando. Depois você vai cantando a música devagarzinho, depois você solta a voz, solta o gogó e vai cantando a música na velocidade. Mas pega na velocidade no ritmo comum, mas pega uma música que faça, que seja um pouco desafiadora para vocês, né, que não seja uma música muito fácil, que tenha algum desafio, mas que não seja impossível, gente, não, que, senão vocês vão desanimar. Outra coisa que vocês podem fazer é colocar os assistentes virtuais de vocês, seja se vocês tiverem uma caixinha tipo a Alexa, ou se vocês usarem a Siri, a Bixby da Samsung, o Google Assistente, enfim, qualquer um deles. Coloque eles para falar inglês, porque eles precisam entender o que você está falando para obedecer a ordem de vocês. Então vocês vão ter que falar direitinho para eles entenderem, né? Então é uma forma de praticar o speaking aí legal. Outra coisa, gente, dublar séries e filmes. Isso aqui é uma coisa que é legal de fazer até em português numa festinha com os amigos. Tirar o áudio do filme e deixar só a legenda e vocês vão falando. E você pode fazer isso sozinho, mas com a legenda em inglês. Porque daí o que acontece? O que eu quero aqui? Como o filme, eles já vão falando numa velocidade natural, você vai praticando aquela cena até você conseguir falar ela na mesma velocidade. Então a gente está praticando aí o ritmo da fala, tá bom? Gente, então é isso. Hoje eu não vou ficar falando de communication com vocês, porque a conexão tá ruim. Mas a gente vai se falando aí. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Espero que vocês coloquem em prática essas dicas e as outras que estão no livro também, que vocês vão conseguir falar inglês rapidinho. Não desanimem, não deixem ninguém desanimar vocês. Só quem pode fazer com que vocês não falem inglês são vocês mesmos. Ninguém mais tem esse poder. É só vocês não deixarem as pessoas derrubarem vocês, que vocês não vão cair, tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem bem, se protejam do frio, se protejam desse Covid, tá acabando, a vacinação tá avançando, apesar de muito atrasada. E é isso aí. Um abraço pra vocês, don't be a stranger, bye bye!